Boa noite, Ivete. Boa noite, gente. Boa noite. Ei, Aline. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite, Ivete. Ei, querida. Boa noite, Volante. Cíntia. Então, gente, hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre os drenos torácicos. Eu fiz uma enquete lá para saber qual tema vocês gostariam. O meu som tá saindo direitinho, meu áudio tá bom, tá dando pra me ouvir. Tá dando pra me ouvir bem? E aí, Cíntia, tudo bom? Então, das opções que eu botei lá, né, acabou que o dreno torácico foi o mais votado, né, e eu acho um assunto, assim, bem... Valeu, Aline. Bem importante, uma vez que eu vejo muita dificuldade, né, muitos veterinários que não sabem passar o dreno torácico, né. Então eu vou esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Enquanto isso, eu vou abordar sobre... Boa noite, Thaís. Sobre o dreno torácico especificamente, né? E tudo que engloba ele, né? Desde as suas indicações até como colocar, o porquê saber colocar, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme eu for vendo, ou então eu respondo no final, caso passe batido, tá bom? Enquanto isso, vocês puderem ir enviando a live aí para os outros vets que vocês acham que possam gostar do assunto, envia aí no aviãozinho, envia para pelo menos 2 veterinários amigos seus aí, pra gente divulgar aí. Então, de quem tá aí, vocês... A Cíntia com certeza, né? A Aline também. Vocês passam drenos torácicos? Vocês sabem passar dreno? Alguém não sabe? Nunca passou? Tem medo de passar? Me contem aí. Que eu quero saber, só para eu saber em qual nível, né, vocês têm de dificuldade. Eu sei que a maioria dos vets tem medo principalmente de perfurar pulmão, né? Mas se a técnica é feita da maneira correta, isso daí praticamente é zero o risco de acontecer. Normalmente acontece quando a técnica é feita de maneira incorreta, né? E aí pode correr risco sim de perfurar o parênquima pulmonar. Mas se a técnica é feita da maneira certinha, dificilmente isso vai acontecer, tá? Boa noite, Joyce. Nunca vi fazendo a técnica, ainda sou acadêmico. Aqui eu não vou conseguir mostrar, né, a técnica em si, porque não tem como colocar a apresentação de slide e tudo mais, mas eu vou explicar como é que é o procedimento, tá? Então, acho que vai dar pra ter uma noção de como é que deve ser feito. Pra depois, dá pra dar uma pesquisada no livro, sempre tem um esqueminha, tá? Boa noite, Julie. Então, falando de modo geral, né, vamos lá, vamos começar. O dreno torácico, ele consiste num dreno ativo, né? Os drenos, eles podem ser os ativos ou os passivos, vocês sabem a diferença? Quem é acadêmico aí, quem ainda é estudante? Os drenos ativos, o que é? São aqueles drenos que a sucção, né, a drenagem, ela acontece de maneira constante. Então, eu tenho uma pressão negativa ali, eu tenho um vácuo que vai ficar fazendo essa drenagem. Os drenos passivos a gente usa muito mais em feridas. São aqueles drenos que a gente precisa da ação da gravidade para que ocorra a drenagem. O penrose, por exemplo, que muita gente a gente acaba adaptando para o dreno com o dedo de luva, né? Mas
Os drenos torácicos, isso, o dreno passivo ele vai pela ação da gravidade. Então sempre tomar cuidado na hora de colocar, para colocar ele no sentido da gravidade. Os drenos torácicos, eles possuem a ação de serem um dreno ativo. Então eles têm todo o sistema, que tem o próprio dreno torácico, né? Mas na veterinária a gente acaba improvisando muita coisa, né? Então a gente acaba improvisando com sonda uretral de um calibre mais grosso, por exemplo. E essa drenagem ela acontece de forma constante desde que a gente tenha pressão negativa ali no frasco do próprio dreno ou no frasco de solução fisiológica que a gente acaba adaptando, né? E aí esses drenos, né, só por questão de definição, eles podem ser intermitentes ou contínuos. Os intermitentes são aqueles que deixo lá e eu vou e abro, faço a drenagem no momento que eu achar necessário, que eu julgar necessário. Os de sucção contínua, eles ficam drenando lá enquanto tiver pressão negativa no frasco. Então vai ficar drenando, drenando, drenando. Esses drenos, eles têm menores chances de coágulos, fibrina, qualquer coisa obstrua ali os orifícios de sucção do que os intermitentes. Os intermitentes, eles têm maiores chances de ocorrer essa obstrução, tá? Então a única coisa que tem que fazer realmente é esvaziar o frasco, seja o adaptado ou seja o frasco normal do próprio dreno de tórax, quando ele estiver mais ou menos na metade, para restabelecer a pressão negativa ali naquele frasco, para ele continuar a sua função de drenar a quantidade que tiver, o que tiver ali naquele tórax, né? E aí, os drenos torácicos, no geral, eles vão ser indicados quando? Antes da gente falar, né, dos drenos torácicos, a gente normalmente utiliza a toracocentese para início de tratamento, para ver o que tem naquele tórax de um paciente dispneico ou um paciente de trauma, tá? E a toracocentese é um procedimento ainda mais simples de ser realizado, né, do que o dreno torácico. E mesmo assim eu vejo muito medo de ser feito. E não é um procedimento difícil, tá? É um procedimento onde você tem que ter uma técnica correta, como qualquer coisa, né, na veterinária. Mas é um procedimento simples e que pode salvar a vida daquele paciente, né? Então a toracocentese, ela vai ser indicada sempre que a gente tem suspeita de ter uma coleção de líquido ou de ar dentro do tórax, ou seja, um pneumotórax, um hemotórax, piotórax. A gente faz a toracocentese se o animal chega dispneico, por exemplo. Tá? E a toracocentese é um procedimento muito simples de ser feito. Você só vai precisar de quê? De um scalp com uma torneirinha de 3 vias e uma seringa. Extremamente importante ter cuidado com a torneira de 3 vias, tá? Com a manipulação dela. Porque se a gente deixar aberto o orifício de entrada de ar, né, a gente pode estar causando um pneumotórax iatrogênico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação da torneira de 3 vias, tanto na toracocentese quanto na utilização dos drenos torácicos. Vídeo não. Toracocentese não tem. Ainda não, mas vou fazer. Ainda não, mas vou fazer. Pode deixar. Sempre bom usar a torneira antes de usá-la. É isso mesmo, Aline. É sempre bom treinar, né? Praticar com a torneira. Eu tinha muita dificuldade. Pratica, fica puxando soro na cuba rins, vai praticando até pegar o jeito, né? Porque senão tu acaba causando pneumotórax iatrogênico no paciente, né? E a gente não quer isso. E aí, como é que a gente vai fazer a toracocentese, né? A gente vai entrar com esse scalp, né? Com a agulha do scalp no 6º espaço intercostal. E aí, na altura, normalmente na altura da junção costocondral. Tá? Mas se a gente tem uma certeza que, por exemplo, se já é um paciente que já está sendo acompanhado há mais tempo, sabe que é efusão, então se a gente sabe que é líquido que tem ali dentro, a gente pode drenar um pouco mais para baixo, tá? Da junção costocondral.
Se for ar, se for pneumotórax, a gente pode drenar mais para cima, mais acima da junção costo-condral. Lembrando que o ar ele sempre vai estar em cima e o líquido embaixo. Então a gente consegue, facilita, né, a nossa drenagem se a gente fizer desse jeito. Então se a gente já sabe que é líquido, que é um hemotórax, por exemplo, a gente já funciona abaixo da junção costo-condral no sexto espaço intercostal. Se a gente sabe que é ar, a gente pulsiona mais acima da junção costo-condral no sexto espaço intercostal também, tá? E o principal detalhe na toraxentese, para você não causar, por exemplo, uma perfuração pulmonar, que é a principal complicação, é na hora de introduzir a sua agulha no tórax, não sair introduzindo de uma vez, assim, como se não houvesse nada lá dentro, tá? Fazer um ângulo ali de 45 graus e só introduzir a agulha no momento que o animal expira. Porque no momento que ele expira, ele está expulsando todo o ar do pulmão. Se ele está expulsando todo o ar do pulmão, o pulmão ele está se afastando da parede torácica. Então, se você introduz a sua agulha no momento que ele expira, no momento que ele libera o ar do pulmão, o pulmão ele está mais afastado da parede torácica e você consegue introduzir com muito menos risco de causar uma perfuração pulmonar, tá? De causar um pneumotórax iatrogênico. Então, tomar muito cuidado com isso, perfurar somente no momento da expiração, tá? Então, a toraxentese, ela vai ser muito útil aí nesse momento inicial, por exemplo, de um animal com trauma, que tem suspeita de hemotórax ou de contusão pulmonar. E aí a gente faz para saber o que tem. Mas a toraxentese não é um procedimento que você vai ficar fazendo no ambulatório o tempo inteiro. Uma coisa importante, tá? Tanto para toraxentese quanto para o dreno, né? Antes de perfurar o tórax, sempre fazer uma tricotomia da região, tá, gente? A tricotomia, a antisepsia, ela é extremamente importante. A gente tem que fazer a tricotomia ali da região, mesmo que seja de uma forma mais rápida, por um momento de... Isso aí, faz toda a diferença a expiração e o ângulo, né? E se você faz errado, você perfura o pulmão, causa um pneumotórax e aí já era. Se você não faz a tricotomia, não faz uma antisepsia, você pode estar carregando bactérias para dentro do tórax desse paciente. E aí você vai estar causando um piotórax, tá? Então você pode estar causando um piotórax nesse paciente também. Então tomar cuidado com a tricotomia. Mesmo se for um paciente de emergência, que você precise fazer aquilo ali rápido, tenta pelo menos passar a máquina rapidinho, jogar um álcool para pelo menos diminuir a contaminação da região. Porque o pelo ele tem muito contaminante, né? Então se a gente sai introduzindo a agulha de qualquer jeito, sem uma tricotomia, a gente pode causar um pneumotórax, um piotórax nesse paciente, tá? Então, tomar cuidado com isso, com a tricotomia é muito importante. A limpeza, a antisepsia para qualquer procedimento ambulatorial e cirúrgico também, óbvio, tá? E aí, a toraxentese, como é que eu tava falando? A toraxentese não dá pra gente ficar fazendo o tempo inteiro no paciente, né? Imagina, o paciente tá lá internado com dificuldade respiratória e toda hora vai o veterinário lá, ou o enfermeiro, ou o estagiário, fura o tórax dele pra puxar a secreção, puxar ar, puxar o que tiver lá. Aí vai toda hora um veterinário lá e fura o tórax do cachorro, se for gato, então, né, ferrou. Se for gato, vai morrer de estresse, de tanta espetada. Mas aí, nesses casos, a gente acaba precisando indicar a colocação do dreno torácico, né? O dreno torácico, ele vai ter uma capacidade de drenagem muito maior do que a toraxentese. É muito mais confortável para o paciente, porque você não precisa estar toda hora manipulando ele, furando ele, espetando aquele paciente. Então, traz um resultado muito melhor para o tratamento em si, né? Só por trazer conforto para esse paciente. Então, o dreno torácico, normalmente ele vai ser indicado que quando a gente tem pelo menos 4 toraxenteses por dia sendo feitas, vira uma mini peneira, pois é.
pelo menos 4 toracocenteses por dia e a pressão negativa ela não é restituída. Então a gente drena, restitui a pressão, mas aí volta. Drena, restitui a pressão, mas aí volta a acumular líquido, acumular ar. Drena. Se a gente faz esse processo aí pelo menos 4 vezes por dia e toda hora tem que ficar fazendo uma nova toracocentese, o dreno torácico ele vai ser indicado a sua colocação, tá? E a outra indicação é quando a gente tem a drenagem por toracocentese por mais de 55 ml por quilo de líquido ou de ar, né? E a pressão negativa não se restitui. Então, se eu tô lá puxando, já deu mais de 55 ml por quilo e a pressão não restitui de jeito nenhum, a gente já indica também a colocação do dreno torácico, tá, gente? Então, são essas duas situações que a gente vai indicar a colocação do dreno torácico. E o dreno torácico, ele é um procedimento ambulatorial, tá, gente? Você não precisa de grandes estruturas, de cirurgião, de anestesista. Você precisa de uma sedação ambulatorial, você precisa de uma boa tricotomia, pode realizar bloqueio local ali na região onde você vai introduzir o seu dreno, e boa antisepsia e conhecimento, porque o dreno torácico você vai colocar em menos de 5 minutos, você coloca um dreno torácico, tá? E alivia muito esse paciente, porque vai fazer essa drenagem constante, né? E então não vou ter acúmulo de ar, não vou ter acúmulo de sangue, seja o que piotórax. Então o pulmão ele vai conseguir expandir da forma adequada, então eu vou ter uma capacidade respiratória para esse paciente muito melhor do que se eu ficar fazendo toracocentese toda hora, sem contar o desconforto, né? Uma outra vantagem do dreno torácico é nos casos de piotórax. Nos casos de piotórax, o dreno torácico ele vai ser indicado por quê? Porque permite que a gente faça uma lavagem torácica também, tá? Então é extremamente importante a gente fazer a lavagem torácica nos casos de piotórax, então a gente precisa também do dreno torácico, tá bom? Então, para colocar o dreno, quem sabe colocar dreno aí? A Aline não vale. Vocês sabem colocar? Já viram? Só viram na aula? Nunca viram? Ninguém sabe nada? Ninguém sabe nada, né? Então tá. Então, gente, assim, para colocar o dreno torácico, como eu falei, procedimento ambulatorial. É um procedimento ambulatorial, então você vai sedar o paciente. E aí, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar a sonda, normalmente a gente adapta, né? Na veterinária a gente adapta tudo. Então, normalmente a gente utiliza a sonda uretral. A Aline não vale, a Aline sabe. A gente utiliza uma sonda uretral, né, de calibre mais grosso que tiver disponível. Óbvio que compatível com o tamanho do animal. Você não vai querer colocar uma sonda gigante num pincher, né? Mas compatível com o tamanho do animal. E mais uma de grosso calibre, para que consiga fazer a drenagem ali da forma correta, da forma adequada. Então, a gente vai medir do focinho do animal, do cachorro, do gato, até a 10ª costela, até a 10º espaço intercostal, tá? Então, a gente faz essa medida e aí a gente marca na sonda. E aí, um detalhe muito importante é o quê? No 10º espaço intercostal, a gente vai incisar somente a pele. Então, a gente incisa a pele somente, a gente vai pegar uma pinça e vai segurar a ponta dessa sonda, né? Importante sempre abrir mais orifícios na ponta dessa sonda, porque a sonda uretral tem, acho que se não me engano, 1, 2 orifícios. Então, a gente abre outros orifícios para facilitar essa drenagem também, tá? Então, a gente faz a incisão na pele e aí a gente vai com a pinça abrir um túnel no subcutâneo. E aí a gente anda 2 espaços intercostais para frente. Então, vai dar ali aproximadamente no 8º espaço intercostal. Quando a gente estiver no 8º espaço intercostal, com a pinça presa, né, a sonda presa na pinça, a gente vai introduzir no tórax. Do mês
pensando sempre no mesmo detalhe da toracocentese. Lembrar que a gente tem que introduzir de maneira firme, tá? De maneira firme, única, e no momento da expiração, porque vai ser o momento que ele tá soltando o ar e aí o pulmão tá afastado da parede torácica, do gradil costal. Então as chances de você perfurar são mínimas, tá? Então tem que ser não é para ficar com pena, tá? Não é, mas vai machucar, ele tá sedado, tá com analgésico, não é para ter pena, porque se você ficar com pena, você vai ficar nessa de vou, não vou, e aí quando vai ser quando ele inspira e perfura o pulmão, tá? Então, expirou, perfura. E a mesma coisa também, ângulo de 45 graus, tá? Mão firme, ângulo de 45 graus, oitavo espaço intercostal, expirou, perfurou, você perfura, tá? Tem que ser com confiança mesmo, com segurança, tá? Pra não causar nenhuma intercorrência, porque senão você pode acabar causando contusão pulmonar, perfuração pulmonar e levar o pneumotórax, tá? Um detalhe extremamente importante é o que? Em casos de cães, por exemplo. Cães, eles possuem o mediastino 100% vedado, tá? Então eu não tenho comunicação do hemitórax direito com o hemitórax esquerdo. Então se eu tenho secreção, se eu tenho sangue, se eu tenho ar do lado direito, esse ar, essa secreção, ela não vai passar para o lado esquerdo. Então se eu tenho... Às vezes o desconforto do animal é tão grande que é muito maior do que qualquer dor que causa. Exatamente. É o que faz em humano, né? Em humano, quando chega em emergência com problema respiratório, com efusão torácica, eles botam o dreno mesmo na sangue frio, né? E dá o alívio ali de imediato, que a dor é o de menos. O desconforto é tão grande, mas é isso mesmo que tem que pensar. E aí, né, o mediastino do cão, então, ele vai ser 100% fechado. Então, não tem comunicação do hemitórax direito com o hemitórax esquerdo. Então, se por acaso eu tenho um pneumotórax, foi radiografado e foi visto, por exemplo, um hemotórax ou um pneumotórax dos dois lados, dos dois hemitórax, né, desse cão, eu preciso colocar o dreno dos dois lados, tá? Colocar o dreno dos dois lados. Se for por acaso num gato, o gato ele ele tem uma pequena comunicação ali entre os dois lados do tórax. Então, se eu tenho conteúdo dos dois lados, de um lado só do tórax, eu não preciso colocar a sonda, o dreno, dos dois lados como no cão, tá? Porque vai fazer essa drenagem. Então, eu coloco somente no lado, no hemitórax, que tem maior quantidade de líquido ou de ar, porque ele consegue fazer essa drenagem, porque o mediastino dele é permeável, tá? Então, no cão, se eu tiver alteração dos dois hemitórax, colocar o dreno torácico nos dois hemitórax, tá? No gato, eu posso colocar só no lado que está mais acometido, não preciso colocar dos dois lados, tá? A fixação é extremamente importante, tá? Então, botou o dreno torácico, finaliza com a sutura em bailarina, que é aquela sandália romana, né? Finaliza com a bailarina, passa uma bandagem ao redor, porque a gente está lidando com animal, gente. A gente está lidando com cachorro, com gato. E aquilo incomoda, querendo ou não, traz conforto, mas é uma sonda que está ali, né? Pode dar algum incômodo e tudo mais. E eles não entendem, então eles vão querer botar boca, vão querer botar pata, vão tentar arrancar. E se arrancar, vai entrar ar para dentro do tórax, tá bom? Então tomar muito cuidado, porque ele pode arrancar tanto o dreno quanto os conectores, né? Da dupla via, da torneira de 3 vias ou até mesmo do frasco. Então tomar muito cuidado com isso, passar essa bandagem para que ele não tenha acesso ali ao dreno e não acabe removendo de forma precoce, de forma errada, tá? Outro detalhe é também a manipulação desse dreno pelos auxiliares, pelos veterinários, por qualquer um, tá? Tomar bastante cuidado nessa manipulação, assim como na toracocentese, para não fazer com que acabe entrando ar de forma iatrogênica nesse tórax desse paciente, tá bom? Isso é extremamente importante. E aí as principais complicações, é mais complicado fazer no cachorro ou no gato, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, a única diferença realmente é que no cachorro pode ser preciso colocar dos dois lados. No gato não precisa colocar dos dois lados, mas é a mesma coisa basicamente, não tem diferença. As principais complicações, né, da colocação do dreno vai ser o quê? A perfuração pulmonar, mas como eu já falei, né, se a gente faz da técnica certa, com a angulação certa no momento da expiração, as chances de você causar uma perfuração pulmonar e um pneumotórax iatrogênico é quase nula, tá? Então, sabendo fazer da forma certinha, o pneumotórax iatrogênico é quase que, não vou falar impossível, porque na biologia nada é impossível, né? A biologia não é matemática. Mas fazendo da técnica certa, a tendência é que isso não aconteça, tá bom? Muita gente fala, eu já ouvi, né? Ah, mas e se eu furar o coração? Gente, o coração tá lá no quarto espaço intercostal, tá? Tá lá na frente. Você vai fazer a toracocentese ou a colocação do dreno lá atrás, lá no 6º, 8º espaço intercostal. Então, isso daí não tem como você fazer, tá? A não ser que você faça muito errado. Aí sim, mas seguindo a técnica correta, isso não vai acontecer, tá? Uma outra complicação que pode acontecer é lesionar os vasos e inervação intercostal. Tem gente que tem medo. Só que a gente tem que lembrar o quê? O osso da costela é um osso chato e ele tem uma depressão na lateral. E é nessa depressão que vai estar ali a vascularização intercostal e a inervação intercostal. Então, se você não entra grudado, né, acho que nem se você entrar grudado na costela, você vai conseguir lesionar, porque ele está nessa depressão. Tanto a vascularização quanto a inervação, tá? Então, também não tem chance de você lesionar os vasos intercostais, tá bom? E nem a inervação intercostal. Isso daí também não tem como acontecer, tá? As principais complicações realmente vão ser o pneumotórax, que é iatrogênico, que pode ser por erro de técnica, pode ser por manipulação inadequada do dreno, seja nos conectores, ou porque o paciente arrancou o dreno antes da hora, tá? E por isso é importante esse túnelzinho que eu falei, tá? Porque aí a gente cria meio que uma vedação. E aí, caso saia, não ocorre a entrada de ar nesse tórax, tá bom? E a outra complicação são essas. A manipulação inadequada, pneumotórax, chance de infecção, sempre limpar bem, tá? Manter sempre muito limpo ali a região do dreno, porque senão você pode estar levando bactérias para dentro do tórax, causar um piotórax também, tá bom? Mas no geral, são essas as complicações, tá? O pneumotórax na maioria das vezes vai ser por técnica incorreta, tá? Então, vocês sabendo a técnica certinha, já tá aí um passo à frente para fazer da maneira correta e não ter medo, tá, gente? Porque isso daí é bom pro seu paciente, pra recuperação dele e pro seu crescimento também, né? Não sei se ficou alguma dúvida, era isso que eu tinha para passar, né, sobre os drenos. Uma coisa importante é fazer um raio-x depois de passar o dreno, tá? Se estiver na clínica, como fazer o raio-x, faz o raio-x só para ver se ele está na posição certinho, tá bom? Mas eu sei que muita clínica não tem raio-x, né, é difícil de fazer, mas se tiver como fazer, é o ideal, fazer esse raio-x após passar o dreno para confirmar a localização, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Não sei se eu falei muito rápido, se eu falei meio embolado, se deu pra entender. Se ficou alguma dúvida, pode mandar também depois no direct. Quem tinha falado aí que nunca tinha visto, deu pra entender como é que coloca? Quais são as indicações? Quanto tempo pode deixar o dreno? Caroline, olha só, os drenos, no caso dos drenos passivos, no máximo 5 dias, tá? O dreno torácico, na verdade, ele vai depender da resposta, né, desse paciente. Mas dreno nenhum é bom a gente deixar por muito tempo, porque ele acaba agindo ali como uma porta de entrada, né, para bactérias. E acaba agindo também como um corpo estranho. E o organismo acaba reagindo contra aquele dreno que tem uma função boa para ele, né? Mas ele acaba agindo
como um corpo estranho e pode levar a processos inflamatórios, aumentar a infecção por conta da porta de entrada de bactérias, tá? Mas o dreno torácico, ele depende muito da resposta desse paciente, tá? Do tratamento, o que ele vai ter de doença. Fixação externa do que? Do dreno, a bailarina. Eu faço a bailarina e passo a bandagem. É isso? Você perguntou? Faço uma bailarina ali, depois passo uma bandagem ao redor. Entendeu, Caroline, não sei. Tá. Aline, é isso? Ficou mais alguma dúvida, gente? Deu pra entender direitinho como é que passa? Eu vou deixar essa live salva no IGTV. Semana que vem ela vai estar no YouTube, tá? Vou deixar uma caixinha de pergunta aberta nos stories. E aí deixa lá o que você... Ah, que bom. O que você mais gostou da live. Do dreno, bandagem também ou só bailarina? Sai com frequência? Não, eu passo... Eu deixo a bandagem direto, faço a bailarina pra fixar o tubo, né? A bailarina no tubo. E passo a bandagem ao redor do tórax. Não costuma sair não, só realmente quando a gente faz a troca pra limpeza, né? Uma vez por dia, mais ou menos, eu gosto de limpar. Como você orienta o tutor quanto à limpeza? Então, o ideal, o paciente com dreno torácico é ficar internado. Não é aconselhável, né, mandar um paciente com dreno torácico para casa. Outros tipos de drenos, né, os drenos em feridas, não tem problema, sondas de alimentação também não tem problema, mas o dreno torácico é importante manter internado, porque qualquer manipulação inadequada, o animal pode virar óbito, né, por conta do pneumotórax. Então, animal com dreno torácico manter na internação. Isso é extremamente importante. O tutor não vai saber manipular da forma correta aquele dreno, então ele pode manipular a torneira errada, pode manipular, soltar os conectores, e aí eu vou ter entrada de ar para dentro do tórax, e eu vou ter um pneumotórax iatrogênico. Basicamente tudo no dreno torácico de complicação vai estar relacionado com o pneumotórax iatrogênico, tá? Então aquele pneumotórax por erro nosso, tá? Basicamente, ou erro de técnica, ou erro na manipulação, e às vezes porque o paciente também arranca tudo. Tá? Mas é basicamente isso. Acho que deu, né, pra entender tudo. Não sei se tem mais alguma dúvida. Não sei se eu respondi o que a Aline perguntou, porque eu não sei se eu entendi muito bem o que a Aline quis perguntar. Mas qualquer coisa você fala comigo, Aline. Era isso que eu tinha pra passar. Vai ficar salvo. Vou deixar a caixinha de perguntas no Stories. Deixa lá na caixinha de pergunta qual foi a melhor sacada aqui dessa live que vocês tiveram hoje, tá? O tempo médio depende do que o paciente tem. Depende se é, sei lá, uma efusão pericárdica, uma efusão torácica por trauma, se é um pneumotórax traumático, se é algum problema cardíaco que está causando efusão, depende do que o paciente tem. Não tem um tempo certo, né? Isso varia muito. Então acho que é isso, gente. Deixa eu ver. 10 para as 9. Eu te respondi, Aline? Eu acho que é isso. Tô olhando aqui o roteiro, ver se eu esqueci alguma coisa. Mas não, esqueci nada não. É só isso mesmo, só isso tudo. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que tenham auxiliado a colocação do dreno, né? Que vocês, quem já é plantonista, que façam, porque eu vejo muito medo das pessoas em passarem drenos e fazerem diversos procedimentos desse tipo, né? E é tudo questão de prática, de estudo, prática e executar, tá bom? Beijos!
Boa noite, galera. Qualquer coisa pode deixar pergunta lá na caixinha ou mandar no direct, tá bom? Beijinhos, boa noite.